Olá, estudante do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre algumas operações matemáticas envolvendo situações problemas. Vamos lá? Por que precisamos de tantos números e representações diferentes? Você já parou para pensar? Por que a gente precisa de tanto? Necessidade. Conforme a gente vai caminhando, vai crescendo, a gente vai vendo a necessidade de números diferentes dos que a gente já trabalhava. E aí vai aparecendo, né? Então vamos lá, conjuntos numéricos. Vamos dar só uma reorganizada aqui. É dividido tudo certinho em conjuntos, tá? Temos o conjunto dos números naturais, que é os números da contagem. Aí temos os números inteiros, que entra positivo e negativo, entra os sinais aí. Aí temos números racionais, que entra fração e decimal, ok? Bem grandinho já. Aí separado dele tem os irracionais, são aqueles que a gente não consegue escrever na forma de fração. É aquela, por exemplo, raiz de 3, que você digita na calculadora e enche o visor da calculadora e não termina. São esses números mais malucos, certo? E daí, englobando toda essa galera, nós temos o conjunto dos números reais, ok? Então essa é a divisão que nós temos dos números. E por que precisamos expressar situações diferentes? Nós vivemos situações diferentes no dia a dia. Olha um exemplo aqui, ó. Se eu te fizer uma pergunta, quantos anos você tem? Você vai me responder a sua idade. 13, 12, 14, 15. Você está utilizando os números naturais, ok? Porque a necessidade te faz usar os números naturais. E a pergunta, quantos anos você tem? É um número inteiro. Quantos irmãos você tem? Eu tenho nenhum. Tenho um, tenho dois. Números inteiros também, números naturais também, ok? Se eu te fizer uma pergunta, qual é a sua altura? Opa, daí essa pergunta já exige que você responda algo diferente. Por exemplo, 1,58 é um número racional, um número decimal. Então a pergunta exige que você tenha uma especificidade diferente dos números, né? Ou ainda, na receita de um bolo vai 3/4 de xícara de açúcar, de trigo? Nós precisamos ter noção de quanto é esse 3/4. E é uma fração. E ela está presente na nossa vida. Lá nos livros de receita, elas adoram aparecer as frações. Precisamos saber o quanto elas representam na prática. Precisamos entender. Temperatura abaixo de zero, menos 4 graus Celsius. Em algumas regiões atinge essa temperatura. São regiões frias, são abaixo de zero. Opa, apareceu os números negativos, os números inteiros aí. Ou então, saldo da conta bancária, tá devendo R$170. Menos aqui, ó. É os números inteiros que aparecem, o negativo. A necessidade, a situação faz com que a gente utilize esses números diferentes, certo? E precisamos saber operar com esses números, realizar essas operações, essas continhas. Por exemplo, essa conta decimal aqui, ó. Nós precisamos saber lidar com ela, né? 2,56 mais 0,47? 2,09. E menos 1,23? 0,86. Então, nós precisamos saber operar. E na hora de armar esse tipo de conta aqui, nós não podemos esquecer que é vírgula embaixo de vírgula, ok? E a vírgula repete no final também. Vale lembrar também que toda fração representa uma divisão, um quociente. Então, basta você dividir o numerador pelo denominador e você tem a representação decimal deste número fracionário. Lembra lá do 3/4 de xícaras de açúcar? Então, 0,75 da xícara, mais da metade e menos que um inteiro. E a divisão como faz? Ó? Tem que acrescentar 0 no número e 0, na chave. E vai efetuando a conta, ok? Quando dividimos a fração, aí nós temos a noção do valor que ela representa. 12/5, como que eu localizo numa reta numérica? Eu também preciso fazer a mesma coisa, eu preciso efetuar a divisão, aí eu sei exatamente onde que ela está situada, onde que ela se apresenta ali fazendo essa divisão, ok? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre esses conjuntos numéricos e as operações. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!